Eu vou te dizer que o calor não vai embora tão cedo. E nesta semana, essa onda está ainda mais intensa. Para vocês terem uma ideia, ontem a umidade relativa do ar foi de 11% aqui em Uberlândia. Acredito que na região não foi diferente. É pior do que clima de deserto. A gente sofre. E aí nós convidamos a Adriana Carvalho, que é pneumologista, com a gente aqui hoje. Adriana, mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço. Já estou hidratada pela manhã. Ótimo. É bom. Mas assim, a gente sabe agora, com esse clima de deserto, a gente precisa estar mais atento ainda ao nosso organismo. Que tipo de consequência que a gente tem? Sem dúvida, as principais são as consequências respiratórias, né? Então, todo mundo deve estar sentindo o quanto que a garganta começa a ficar incômoda, ardendo, o nariz arde, os olhos coçam. Então, isso é um sinal da poluição chegando na via respiratória. E aí, quem não tem doença também está sentindo. Mas quem tem doença está sentindo mais ainda as consequências, que são as doenças respiratórias mesmo. Por exemplo, quem tem asma, bronquite, sinusite, está sofrendo muito nesses últimos dias. Exatamente. Quem tem asma está descompensando, mandando mensagem. Paciente que estava muito bem controlado, mandando mensagem porque está descompensando, entendeu? Os pacientes com enfisema, com DPLC estão sofrendo muito com a falta de ar. E quem não tem doença, tendo crise de alergia, crise de rinite, de sinusite, as infecções respiratórias ficam mais frequentes. Então, as pessoas gripam mais, né? Pegam mais doenças respiratórias por causa desse monte de partículas que ficam aqui no ar e não vão embora. Que tipo de cuidado? A gente sabe que os cuidados agora, eles são imprescindíveis, a gente vem alertando as pessoas. Mas diante de uma onda de calor como essa, e essa umidade relativa de deserto é pior do que o Saara, né, que a gente está vivendo. Sim. O que fazer? O que levar em conta para que a gente não tenha, né, sequelas graves, vamos dizer assim? Eu tenho orientado muito os pacientes a tomar bastante água, mais do que está habituado, né? Então, se tomava 2 litros, toma 4. E eu tenho falado muito, evitem exposição ao ar livre. Então, faz exercício em casa. Você está acostumado a correr, meio-dia, não é um horário bom para você correr. Então, prefira subir dessa escada no seu trabalho, na sua casa, no seu condomínio, porque no ambiente fechado. Porque respirar esse ar, se a gente pesar risco-benefício, é muito pior você respirar esse ar nesse momento do que você, não, eu preciso fazer exercício aqui. Precisa, mas evite exposição ao ar livre. E quando procurar ajuda? Então, começou a sentir, né, um pouquinho mais de desconforto respiratório, porque realmente está mais abafado para respirar, né? Mas se começou a sentir falta de ar, se a tosse está muito intensa, se você começar a ter febre, né? Então, esses são sinais para você procurar emergência. Crianças e idosos, os extremos, a gente tem que ter que tipo de cuidado? Evitar a exposição ao ar livre, ficar em ambientes que estejam sem esse contato com a fumaça, né? E se precisar sair de casa, lembrar que nós aprendemos a usar máscara na época da pandemia. Então, os idosos e as crianças, se tiverem que se expor a esses ambientes externos, usar máscara é muito importante. Sangramento no nariz agora, isso pode ser muito comum até para quem nunca teve isso, Adriana? Sim, bastante comum. O ressecamento da mucosa, tanto do nariz quanto da garganta e da via aérea, podem provocar pequenos sangramentos. O que não pode é um sangramento mais persistente ou em grande volume. Mas você assoar o nariz e sair um pouquinho de sangue, você dar uma tossidinha e sair uns risquinhos de sangue no catarro, pode acontecer. Isso é normal pelo ressecamento. Agora, se isso está muito persistente em grande quantidade, aí sim tem que procurar emergência. A gente fala muito do soro fisiológico. Como que as pessoas, às vezes, elas não sabem como usar? Então, isso, se você tomar bastante água, se você conseguir pelo menos lavar o nariz ou fazer, existem soros fisiológicos em gel hoje, que você pode colocar ali o gelzinho e ele dura algumas horas, tá? Então, ele ajuda a umidificar a via aérea. E o soro, mesmo de farmácia, que você compra esses de 500 ml,
Se você colocar ali um pouquinho já na sua dieta, 3, 4 vezes ao dia, ajuda muito. Tem uma amiga nossa, a Franciele, disse que leva a filha para a escola ali por volta de 1h da tarde, que é o horário de entrada. Nossa, péssimo. Qual é o conselho aqui para ela? Porque as duas já estão sentindo esse mal-estar, que é algo que a gente não sabe explicar. O corpo vai ficando esquisito, dá uma sensação de que a gente perdeu a alma, né? Sim, sim. Hidratação excessiva e uso de máscara se tiver que andar, né, na rua. E assim, talvez a gente tenha que, se estiver se sentindo muito mal, evitar sair e ir para a escola nesses dias. Né? Roupas leves também podem ajudar, sim, né? Nesse sim. caso. O uso do chapéu também, eu acho que a gente vai ter que tirar chapéu e boné do guarda-roupa. Proteção, porque a gente tem um inverno que não é inverno, né? A gente tem onda de calor, vai estar mais quente ainda, então a vontade é de abrir tudo, só que aí se abrir tudo entra muita fumaça. A gente fica sem Então, saída, né? E aí se você fechar tudo e ligar o ar-condicionado resseca muito, então nós estamos meio que num beco sem saída aqui, tá difícil. Tá difícil realmente. Suco, para quem tem resistência à água, vai tomando a água, mas de repente fala, não quero tomar mais, o suco pode ajudar? Sim, qualquer tipo de líquido te ajuda a hidratação, exceto a bebida alcoólica, né? Mas assim, o leite, o suco, a vitamina, tudo que você puder colocar de líquido, vai ter a água também, então isso ajuda. Sangramento intenso no nariz, pode ser o vaso que dilatou? A pergunta que chegou da Elânia. Sim, se o vaso tiver, se você tiver alguma lesão na hora de assoar o nariz, um ressecamento, pode fazer algum vasinho estourar e fazer o sangramento. Né? Uma amiga nossa lá do Shopping Park, a Thaís, aqui em casa põe água pela casa, nos baldes, com toalha e lava o nariz das minhas meninas de vez em quando. Tá Ótimo, correta correto. A atitude dela? Pode ajudar. Tem uma amiga que colocou aqui a foto de um bebezinho que está nesta situação. Ela está sangrando, tem 1 mês e 20 dias. Isso pode ser consequência do tempo seco? Sim, sim. E aí, nesse caso da criança, o que fazer? 1 mês, tadinha? Não, tem que procurar Nesse caso aqui, né? Tem que procurar um profissional para olhar, né, como é que está a via aérea e tal, e às vezes trabalhar um pouquinho mais nessa hidratação, com inalações, né? Inalação com soro pode ajudar também. Pode ajudar a melhorar, né, esse mal-estar. É se hidratar, rever os horários da atividade física, porque senão a gente pode ter complicação, né? Alimentação saudável, roupa mais leve para a gente suportar até que a chuva venha. Adriana, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Viu? Obrigada, Mônica. Adriana Carvalho, pneumologista, com a gente aqui hoje, né? Participando e nos orientando bastante. Obrigada, bom dia para você. Obrigada, Mônica. O pessoal está elogiando seu look, viu, Adriana? Obrigada. Essa